7. Falava o seguinte, ó. Isso, né? Tinha uma questãozinha da 8, na verdade. Teve aluno que se empolgou e fez a 8 toda. Eu fico bobo. Então, olha só. Página 7, questão 1. Leia a tirinha. E apesar das oposições e incompreensões, Colombo continuou afirmando que a Terra era redonda. Redonda? Que burro! Fantástico. Não é difícil imaginar que Manolito desconheça a relação entre a força da gravidade e a forma de nosso planeta. Brilhantemente traduzida pela equação criada por Newton, conhecida como a lei de gravitação universal, esta lei é por alguns aclamada como a quarta lei de Newton. De sua apreciação, é correto entender que... Só não entendi essa história. O que tem a ver o planeta ser redondo com a atração gravitacional? Porque a lei com essa forma de redondo por causa da atração gravitacional. Mas da onde? Por quê? Não tá escrito círculo na fórmula da atração gravitacional? Porque tudo puxa para o centro, daí vai se mover. Só pelo fato de puxar para o centro vai ficar redondo? Quase. Interessante, né? Isso é uma coisa bacana. Eu não tinha discutido isso com vocês ainda, né? Que ele atrai na mesma força para todas as direções. Na verdade, se tiver mais massa de um lugar, vai atrair com mais força aquela maior massa, né? Não é necessariamente a mesma força em todas as direções. Mas bacana, vocês estão no caminho certo para responder isso. A questão é simples. Se eu estou no meio do nada, no espaço sideral, lá já tem campo gravitacional? Não. Não, porque é massa que atrai massa. Precisa de massa para poder ter campo gravitacional, não é? Aí eu pego um monte de poeira, areia fina de praia, e jogo nesse espaço sideral. A tendência dessa areia da praia ela é ficar espalhada de maneira aleatória, concorda comigo? Mas agora que já tem massa naquela região, que é a própria areia, massa, cada grão de areia vai atrair os outros grãos de areia. E eles vão tender a se aglomerar. Concorda comigo? E se eles vão vindo, um de cada canto, se aglomerando, se formar um triângulo, chama um padre. Se formar um quadrado, chama um padre. Concorda comigo? É natural que essa areia, essa poeira espalhada ao se atraindo, uma hora vai se encostando e vai dando no final das contas um formato arredondado. E o amigo colocou uma questão interessante. Se tiver rotação junto, concorda comigo? Aí é que nem o pizzaiolo. O cara pega a massa de pizza, começa a rodar, ela vai se esticando, né? Aí vai formar algumas galáxias em forma de espiral, algumas galáxias são redondas, mas tudo tem a ver com o fato de a matéria estar boiando no espaço e massa atrair massa. Aí vai se acumulando e é natural que esse acúmulo ocorra de maneira aproximadamente esférica, certo? Show de bola. Então tu vê, nós não tínhamos discutido que o fato dos corpos celestes serem arredondados está relacionado com massa atrair massa, com átomo atrair átomo. Legal. Letra A, da quarta lei de Newton, a lei da atração das massas, a lei da atração gravitacional. Podemos entender que, em problemas que envolvem atração gravitacional de corpos sobre o planeta Terra, a constante da gravitação universal, inserida na expressão newtoniana da lei da gravitação, é chamada de aceleração da gravidade. O Gzão não é a aceleração da gravidade? Não, né, cara? Até porque essa aqui é aquele número minúsculo. E a aceleração da gravidade na Terra, por exemplo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, ó, se eu quiser relacionar isso aqui com a gravidade, é isso aqui tudo que é a gravidade, né? São essas três coisas juntas que são a gravidade, a massa do planeta, o raio do planeta e a constante gravitacional universal. O cara querendo me enrolar, ó, bobão. Exatamente. Letra B. É o planeta que atrai os objetos sobre sua superfície, não o contrário. Uma vez que a massa da Terra supera muitas vezes a massa de qualquer corpo que se encontre sobre sua superfície. E a terceira lei? Vamos violar a terceira lei? Para toda ação? Ah, para com isso. Eu atraio a Terra também, pô, lógico. O que caracteriza o movimento orbital de um satélite terrestre é seu distanciamento do planeta Terra, longe o suficiente para que o satélite esteja fora do alcance da força gravitacional do planeta. Acabamos de discutir que não. E ó, a colocação do Lucas foi ótima. Se não houvesse gravidade, o corpo passaria reto, porque a tendência natural é o MRU.
Se o satélite faz uma curva em torno da Terra, porque tem uma força puxando ele. Temos até nome para essa força. Força centrípeta, né? A força que aponta para o centro. De que tipo é essa força centrípeta? Gravitacional, certo? Letra D. A força gravitacional entre dois corpos diminui linearmente conforme a aumentada distância que separa esses corpos. Aumentar linearmente significa dobra a distância, cai 2 vezes a força. Triplica a distância, cai 3 vezes a força. Era assim? Não. Dobra, quadruplica, triplica, e isso aí diminui 9 vezes ou aumenta 9 vezes, né? Se eu diminuo a distância 3 vezes, a força aumenta 9. Se eu aumento a distância 3 vezes, a força diminui 9. Não é linear, é quadrático. Tem um ao quadrado, não é? Para ser linear não podia ter um ao quadrado. Não! O cara tá me sacaneando. Falso, falso. Por eliminação é a letra E. Mas na humildade vamos ler, né? Aqui na Terra, o peso de um corpo é o resultado da interação atrativa entre o corpo e o planeta. E depende diretamente das massas do corpo e da Terra. Né? Aqui, ó. Depende diretamente da massa da pessoa e da massa da Terra. Como a massa da Terra é constante, a gente não se preocupa com isso. Constante, a gente não se preocupa com isso. Né? Não é constante. A gente acabou de ver que tem meteoritos, tem poeira estelar caindo na Terra diariamente. A Terra aumenta algumas toneladas. Mas 1 tonelada perto de 10 na 24 quilos, que eu falei que era a massa da Terra, né? É nada. Então a gente ignora esta variação de massa. Opa! Fala, meu amigo. Eu falo 10 na 24 só pela ordem, né? Porque o 6 ali, ele é pena dele, né? Imagina, 10 na 24, são 24 zeros, né? Mas é isso, é 6 vezes 10 na 24 aproximadamente a massa da Terra. Olha, cara, na verdade é o seguinte, ó. 1 mol, né? 1 mol é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Então se eu pensar assim, ó, eu vou pegar um corpo de 1 quilograma e vou juntar 1 mol desses corpos, vai dar quase a massa da Terra. Se você multiplicar isso aqui por 1 quilo, né? Dá 6 vezes 10 na 23 quilos. Fica 10 vezes ainda menor que a massa da Terra. Mas são grandezas, né? Tanto a massa da Terra quanto 1 mol tem quase a mesma ordem de grandeza. Para quem não sabe, galera, a ordem de grandeza é a potência de 10 que representa um número. Certo? Então o ser humano, qual é a altura de um ser humano? 1,80 m que seja, né? Qual é a potência de 10 que representa 1,8? 10 na 0 ou 10 na 1? Qual é a potência de 10 que representa mais próximo de 1,8 metros? 10 na 0 ou 10 na 1? 10 na 0 é quanto, gente? 10 na 0, alguém lembra quanto é que é? Segurança? E 10 na 1. Vou perguntar de novo. Qual é a potência de 10 que se aproxima mais da altura de um ser humano? 10 na 0 ou 10 na 1? 10 na 0. Está muito claro que 1 é mais próximo de 1,8 do que 10, né, gente? Qual é a ordem de grandeza da altura de um ser humano? 10 na 0. Qual é a ordem de grandeza da Terra? 10 na 24 aproximadamente, né? 10 na 24, é isso aí. Fica à vontade. Estamos na 2, daqui a pouco vamos para 2.